olha só, gente, a blefaroplastia é um nome meio complicado, né? Mas é a segunda cirurgia mais feita no mundo. Para quem não conhece, é o procedimento que tira excesso de pele das pálpebras. Vamos conferir juntos nessa matéria. Veja aí. Thaísa era uma mulher bonita e de bem com a vida. Hoje mal consegue se ver no espelho e diz que perdeu parte da visão. Todo mundo percebe a tristeza no meu olhar. Em fevereiro do ano passado, Thaísa fez uma blefaroplastia, um procedimento para tirar o excesso de pele das pálpebras e deixar o rosto mais jovem. Quando foi para o segundo olho, que foi o esquerdo, que deu problema, quando ele passou o bisturi, no momento que ele passou, eu senti um estouro, tá? Um estouro muito forte. Thaísa voltou para casa e viu que os olhos estavam muito vermelhos e inchados. Também diz que sentia muitas dores e começou a perder a visão. Perguntei para ela, falei, doutora, eu quero que a senhora seja sincera. Eu vou voltar a enxergar? Aí ela falou para mim, você acredita em Deus? Eu falei, sim. Ela falou, então pega na mão dele, porque a medicina fez o que pôde. Você não vai voltar a enxergar. Mais de um ano se passou desde o procedimento e Thaísa continua com várias sequelas físicas e emocionais. Ela fez uma denúncia ao Conselho Regional de Medicina alegando ter sido vítima de erro médico. No documento, ela diz que o profissional ofereceu o procedimento no próprio consultório, sem necessidade de anestesia e internação. E a senhora Thaísa Helena irá ingressar, sim, com ação civil reparatória para danos materiais, morais e lucros cessantes por erro médico. A blefaroplastia é a segunda cirurgia plástica mais realizada no mundo. Aqui no Brasil, é a segunda mais procurada por mulheres e a terceira por homens. Se for bem feita, ela pode sim rejuvenescer o rosto, deixá-lo mais bonito, mais leve e até melhorar o aspecto das olheiras aqui embaixo. Mas para os médicos, nem todo paciente tem indicação para esse tipo de cirurgia. Por isso, o olhar de um profissional especializado é fundamental. Um cirurgião focado em cirurgias da face, cirurgião plástico, ou outro cirurgião que só praticamente trabalha em questões de face, tem uma experiência muito grande com isso e sabe realmente indicar a melhor técnica, ter os cuidados em questões de ser cauteloso na hora de tirar pele, em mexer no músculo. Recentemente, o cantor sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, também apareceu com o rosto modificado por cirurgias plásticas, entre elas a blefaroplastia. O resultado não agradou tanto ao público. Talvez não era uma época boa para ele fazer, às vezes o seu organismo não está legal, a pessoa tem pressa para fazer, então não é tão simples fazer a cirurgia. Procuramos o médico Ricardo Bovo Junqueira, que fez a blefaroplastia de Thaísa. Ricardo confessa que não tem especialização em cirurgia plástica. Não, eu não sou cirurgião plástico, esse ato não é feito só por cirurgião plástico. Mas ele alega que não houve erro médico e a paciente recebeu suporte depois da cirurgia. Também diz que o sangramento aconteceu porque Thaísa tinha outros problemas. Eu já descobri muitos fatos que ela omitiu antes da consulta, antes da cirurgia, desculpa. O doutor Ricardo está sofrendo com isso, ele está sofrendo prejuízos pessoais, prejuízos morais à imagem. Nós vamos ingressar com ação contra ela para ela ser responsabilizada por tudo isso que ela está fazendo. Segundo a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado e o caso é investigado como lesão corporal. Um exame de corpo de delito foi feito em Thaísa e mais 2 testemunhas devem ser ouvidas. Enquanto isso, ela segue a luta para recuperar a vida que tinha antes da cirurgia. A minha visão, ela nunca mais vai voltar. A minha vida, ela nunca mais vai voltar a ser o que era. Eu não vou poder ser mais a Thaísa que eu era. Mas eu vou procurar a justiça para que ele não faça mais isso com outras pessoas. Gente, mas olha só, e ainda falando sobre esse assunto, né? Agora nós vamos conversar com o médico oftalmologista, Dr. Marcos Vinícius Tabox, sobre a blefaroplastia, gente, e a importância de ter esses cuidados todos, né? Em primeiro lugar, boa tarde, Dr. Marcos, seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Obrigado mais uma vez pelo convite, estar aqui no seu programa.
Não, nós que agradecemos aí um assunto que tem se comentado bastante, ultimamente, como nós vimos aí na matéria, né, doutor Marcos, é importante buscar uma avaliação, um médico especialista para realizar essa cirurgia, porque não é tão simples assim chegar num consultório e fazer a cirurgia, né? Eu já estive visitando a clínica lá e vi da importância de ter todos os cuidados ali também, né? Com certeza, né, Mauro, sempre eu falo para procurar um médico especialista na área, que tenha cursos, esteja especializado e apto para realizar esse tipo de cirurgia. O que nós recomendamos sempre é fazer uma avaliação, o médico avalia, a partir do momento que ele indica a cirurgia, ele vai solicitar os exames pré-operatórios, que vai passar, inclusive, com o anestesista. O anestesista aprovando todos os exames, ele segue para o procedimento. Todo o procedimento nós realizamos na clínica e recomendo isso também a todos os pacientes que realizam sempre em clínicas ou em hospitais, mas com a presença do anestesista junto, que permite mais segurança durante o procedimento. Eu queria que o senhor explicasse então para a gente, doutor Marcos, sobre a blefaroplastia. Como a gente viu ali, ela fez a cirurgia ali, ela fez o corte, mas agora já tem as coisas mais modernas também, os cursos novos, ela é feita a laser também, como nós conversamos aí no intervalo, que ela tem os riscos também, mas não fica essa marca também, né? Com certeza, Mauro, a medicina evoluiu bastante, a tecnologia veio para nos auxiliar nos procedimentos. Hoje, a blefaroplastia nós realizamos através do laser de CO2, que é um laser que permite, nós utilizamos mais o bisturi. Então o laser faz o corte, ao mesmo tempo que ele faz o corte, ele é mais preciso, ele cauteriza. Então o sangramento é muito menor, o risco menor de hemorragia e uma melhor cicatrização. E a blefaroplastia, ela é retirado o excesso de pele que tem ali nos olhos, né? O que vem ajudar também até melhorar no olhar, na visão também, né, doutor? Com certeza, né? O excesso de pele, muitos pacientes, a principal queixa hoje no consultório, o paciente que procura já chega e pergunta: doutor, esse excesso de pele, existe cirurgia, existe tratamento? O principal tratamento para o excesso importante de pele que a gente fala, é realmente o ato cirúrgico, que é a blefaroplastia. Quando retiramos esse excesso de pele, a gente percebe nos pacientes, Mauro, pós-operatório, um olhar mais jovial, o paciente eleva sua autoestima, uma recuperação rápida. Hoje, ele não leva tanto tempo para retornar às suas atividades, né? O laser permite uma recuperação mais rápida, como havia dito, um sangramento muito menor, ou seja, mínimo na cirurgia. O olho não fica aquele inchaço importante, nem aquele olho roxo que a gente fala durante o procedimento e no pós-operatório. E doutor, existe assim vários tipos da blefaroplastia, como que é? Na verdade são duas técnicas, né? A técnica que o pessoal utiliza bastante, o bisturi, hoje não utilizo mais. Eu utilizo realmente essa técnica que é através do laser, como eu falei, que é um corte preciso e uma recuperação mais rápida, com menos sangramento, o risco cirúrgico passa a ser menor. Existe alguma indicação para cirurgia, uma idade, doutor? Como que funciona essa parte? A grande maioria, né, dos pacientes que apresentam esse excesso de pele, alguns pacientes após 30 anos, mas a maioria após os 40 anos, né, que com consequência o aumento, perdendo colágeno. Então esse excesso de pele, a cirurgia promove e restabelece esse olhar mais jovial, como eu havia dito. Mas geralmente a maioria a partir dos 40 anos de idade. E assim, doutor, assim, como que funciona a cirurgia? O paciente vai embora no mesmo dia? Como que funciona esses cuidados também? Vai no mesmo dia. Mauro, na clínica nós temos uma rotina. O anestesista a gente faz sempre com sedação, ou seja, o paciente dorme durante todo o procedimento, dura mais ou menos entre 1 hora a 2 horas. É um procedimento, não é muito demorado, mas também não é tão rápido, é delicado. Ou seja, todo cuidado durante a cirurgia, ele é sedado, não sente absolutamente nada. Por quê? Porque o anestesista, ele permite essa segurança para o paciente, esse conforto durante o procedimento. Então, terminou o procedimento, ele fica o tempo de recuperação anestésica na clínica e no final do dia ele já retorna para a sua residência. E a gente sabe também que tem ali a sala de recuperação, tem todos esses cuidados ali também na clínica, né, doutor? E a partir desse, para ele voltar às atividades físicas, doutor, quanto tempo ali que ele tem que ficar em casa até para se recuperar? Primeira semana a gente pede para ficar na residência, né, Mauro? Evitar o sol, exposição solar, isso é importante. Mas atividade física, a gente pede geralmente no mínimo 25, 30 dias para as atividades físicas.
E essa cirurgia feita a laser também, o senhor comentou que não fica tanto hematomas também, aquele vermelhão, e a cicatrização é mais rápida também, não fica aquela marca que geralmente as pessoas tinham medo também daquela marca que era feita pelo bisturi, né, doutor? Com certeza, Mauro, diminui bastante, como eu falei, né? O laser, ele é muito preciso, a cicatrização, ela é rápida, os pontos nós retiramos de 7 a 10 dias, mas eu falo sempre, todo corte tem uma cicatriz, por menor que seja, mas ela existe. Isso a gente não deixa de falar para todo paciente. Tenta deixar o mínimo possível, claro que o laser permite uma precisão na sua incisão, no seu corte. E durante o procedimento, como eu falei, sangra muito pouco, o hematoma e o inchaço pós-operatório é muito menor, Mauro. E também, doutor, assim, os cuidados após cirurgia, eu sei que é importante também para qualquer cirurgia, o paciente obedecer ali, o médico, as informações, eu sei que no final da cirurgia vocês entregam os kits, que são os cremes com cuidados pós-cirurgia para recuperação mais rápida, tem até um gelzinho lá, que você coloca uma máscara para recuperação, para não ficar tão roxo também como antigamente, porque a gente fez antigamente, a gente às vezes se assustam também, mas agora já é diferente também, né, doutor? Não, com certeza, Mauro, tem toda a hidratação, na clínica a gente tem pessoal que cuida do pós-operatório, tá? Tem fisioterapeuta, minha esposa é fisioterapeuta dermatofuncional, que auxilia também das orientações, existe enfermeira que orienta no pós-operatório. Então, só complementando, Mauro, quando terminamos a cirurgia, o laser, o próprio laser de CO2 nós utilizamos para fazer o chamado resurfacing, ou seja, que é a aplicação do laser em toda a face, né? Ele estimula a produção de colágeno, terminando a aplicação do laser em toda a face, nós aplicamos alguns medicamentos chamados drug delivery, entrega de medicamentos que aumenta a produção de colágeno e ajuda no clareamento da pele. Então é um tratamento complementar que a gente associa muito na clínica quando realizamos a cirurgia de blefaroplastia. Isso é muito importante também, né? Mas, doutora, a gente tem ouvido também falar ultimamente esse jato de plasma. Eu queria que você explicasse, então, para a gente a diferença aí, né, entre a blefaroplastia e o jato de plasma, porque são tratamentos diferenciados, né? É diferente, Mauro. Eu recomendo mais a parte cirúrgica, com resultado melhor. O jato de plasma são pontos que cauteriza ali em cima da pálpebra, mas existe o risco da chamada hiperpigmentação pós-aplicação do jato de plasma, então requer alguns cuidados. Eu recomendo realmente, se tem o excesso de pele, o melhor tratamento é a blefaroplastia. Doutor, existe algum efeito assim adverso à blefaroplastia que de repente seria legal comentar ou não tem? Não, são os cuidados, os principais são os cuidados pré-operatórios. É a avaliação detalhada que o médico orienta para fazer todos os exames complementares, passar com o anestesista realmente aprovar, tem os exames rápidos para cirurgia, glicose, hemograma, uma série de exames que a gente solicita, coagulograma, para avaliar sangramento e durante o procedimento o anestesista acompanhar, que eu acho um ato assim importante para a segurança do paciente. Isso é muito importante, fazer todo esse acompanhamento e a pré-avaliação antes. Mas, doutor, para ter um resultado como esse que a gente está vendo ali, né, para ver esses resultados pós-cirurgia ali, quanto tempo demora, doutor? O resultado, Mauro, ele leva meses, que a gente fala. Os primeiros 30 dias de boa cicatrização, a gente recomenda sempre usar o protetor solar, evitar o sol ao máximo, para ter uma cicatrização ótima, porque a cicatrização com o sol interfere. Então a gente recomenda o paciente ter alguns cuidados maiores. Mas em torno de 3, 4 meses já finaliza bem, o paciente tem uma vida assim tranquila. Claro que a partir de 25, 30 dias ele retorna atividades físicas e antes disso pode retornar à sua atividade. Eu falo que depois que retira os pontos, 7 a 10 dias, retorna à sua atividade normalmente. Doutor, e assim, e com o passar do tempo, assim, precisa refazer essa cirurgia novamente ou não? Mauro, existe a possibilidade de refazer a cirurgia, mas a gente fala no mínimo 10 anos, né? Para ter um novo crescimento, um novo excesso de pele. Mas é difícil, não é a rotina de consultório. A grande maioria resolve, mas no mínimo 10 anos para refazer, geralmente 15 anos aí. Eu fiz essa cirurgia e a gente percebe, tipo assim, no olhar, eu descobri até que meus olhos eram mais claros na época, então, mas tipo assim, como a gente viu na matéria aí no começo do programa, o importante é você procurar um especialista, é você conversar, você se sentir seguro também para fazer essa cirurgia, como o doutor falou, ter um centro cirúrgico ali, anestesista, esse acompanhamento tanto durante a cirurgia e pós a cirurgia também, né, doutor? Não, Mauro, isso eu recomendo. É um assunto muito importante, eu falo para os pacientes, evitar, não é cirurgia para ser feita em consultório.
eu recomendo sempre o anestesista junto. Isso é a segurança, a gente tem que pensar que tudo é um ato cirúrgico, e ato cirúrgico tem os seus riscos, quer seja na aplicação de uma anestesia que pode ter uma reação alérgica, e o anestesista está presente para poder auxiliar esse paciente e retirar ele desse quadro. Então, a segurança do paciente é o principal no ato cirúrgico, é o que nós preocupamos sempre. E é bom a gente até reforçar nessa parte, do doutor, assim, que às vezes as pessoas têm medo de fazer, porque uma cirurgia é uma cirurgia, quando a gente vê uma matéria como essa no começo do programa, às vezes assusta também, mas daí você vai entendendo onde ela fez a cirurgia, como que foi feita a cirurgia também, então o importante é isso, porque os resultados você vê claramente ali, após a cirurgia, né, e os efeitos também, a visão melhora, você enxerga melhor e fica com o olhar, e a felicidade do rosto, né, doutor, isso é mais importante também, com certeza, né? Notamos sempre no paciente, esse pós-operatório, depois que ele recupera bem, a parte visual, o olhar dele muito mais jovial, você vê a autoestima elevada, o paciente volta sorrindo no consultório. É uma cirurgia que dá uma satisfação muito grande, tanto para o médico quanto para o paciente. Doutor Marcos, o senhor que já está mais de 21 anos aí nessa área, né, de oftalmologia, como que o senhor vê esse crescimento, esse cuidado, essas novidades também na parte de cirurgia? Eu sei que o senhor já fez muitas cirurgias de cataratas e vê essas novidades chegando no mercado também. Não, é muito interessante. A tecnologia veio sempre para agregar na medicina. E na parte da estética médica evoluiu bastante também. Essas tecnologias nos auxiliam muito. Como eu falei, tempo cirúrgico menor, utilizando um laser, um corte mais preciso, tudo vem agregar e facilitar para o médico o ato cirúrgico, tanto para o médico quanto para o paciente, como havia dito, até na recuperação, né, Mauro? É isso aí. Doutor Marcos, muito obrigado, gratidão por vir tirar nossas dúvidas. Se vocês ficaram com mais dúvidas aí também em casa, querem saber mais sobre essa cirurgia, outros cuidados também na parte de oftalmologia, mande suas sugestões de pautas aqui, o que vocês querem ver no programa, que a gente traz novamente o doutor Marcos aqui. Gratidão. Obrigado, Mauro. Obrigado mais uma vez. Um abraço aí para a doutora Fernanda Tabox também. Logo vou estar lá visitando vocês. Obrigado.